Ronaldo Bressani, eu sou escritor, e jornalista e editor, né? Atualmente eu participo de um grupo de jornalistas independentes chamado Fluxo, que funciona aqui no centro de São Paulo, no Vale do Anhangabaú, e eu sou escritor freelancer, quer dizer que eu escrevo sobre qualquer assunto para qualquer lugar, tirando a economia, que eu não entendo nada, não sei nada de números. A literatura é um caminho longo. Eu acho que tem tudo a ver com a bicicleta, na verdade, porque eu morei 2 anos em Porto Alegre e eu tinha uma certa dificuldade em fazer amizades em Porto Alegre por conta do meu sotaque horrível paulistano e tal, e que não pegava bem no sul naquela época. E também porque eu era muito tímido, enfim, e não conhecia ninguém. Então eu pegava a bicicleta e saía andando pela cidade. E foi nessa época, mais ou menos, eu tinha uns 12 anos, que eu comecei a entrar em bibliotecas para me refugiar dessa timidez toda, né? E lá eu acabei descobrindo vários autores que até hoje eu gosto muito de ler, como Edgar Allan Poe, Dostoiévski, Rubem Fonseca. Eram caras que eu já procurava ler naquela época, assim, para me distanciar um pouco do mundo exterior, digamos. Eu comecei a escrever nessa época, né, mais ou menos 12 anos, mas eram coisas muito bobas, meio infantis, assim. Eu considero que eu comecei a escrever mesmo com 17 anos, quando eu entrei na faculdade de comunicação, né. Eu tinha um professor de redação que era muito legal, ele dava umas propostas interessantes. E ao mesmo tempo eu comecei a participar no curso de redação de um sujeito chamado Gilson Rampazzo, que até hoje tem um curso de redação aqui em São Paulo, é o curso de redação mais antigo do país. Faz 40 anos que ele dá esse curso de redação criativa, né? E eu participei durante 6 anos desse curso e lá eu ia 2 vezes por semana. E como tinha uma turma muito boa, tinha outros caras que escreviam muito bem, a gente meio que fazia uma espécie de competição ali, né? Para ver quem escrevia mais e entregava mais textos e tal. Meus 3 primeiros livros de contos, basicamente, eles têm contos dessa época, né? Dos meus 20 anos até os 29 anos, né? E depois eu fui estudar letras, né, na USP, mas então eu trabalhava como publicitário, tinha uma outra vida. Só com 30 anos é que eu tomei vergonha na cara e resolvi abandonar a publicidade em busca de um salário 5 vezes menor para virar jornalista, né? Que eu acho que foi digamos, a decisão mais acertada que eu tomei na minha vida dos últimos anos, assim. E nessa época, um pouco antes dos 30 anos, eu criei uma revista de literatura na internet, que foi a primeira revista de literatura na internet, chamava Revista A. Ela durou 4 números, vê se pode, números, né? A gente pensava em números em termos de internet, né? De 96 a 2000, né? Eram números anuais. E em 99 eu publiquei meu primeiro livro, Os Infernos Possíveis, né? Eu mandei esse livro para a revista Trip, né? E aí lá eles me contrataram como jornalista. Aí eu mudei totalmente e passei para sair da publicidade e virei jornalista. Mas digamos que eu gosto de ler dois tipos de coisa, que é ficção e não ficção, né? Eu gosto muito de não ficção. Como jornalista, me interesso muito pelo jornalismo literário, né? Pelo jornalismo bem escrito e bem apurado, com profundidade, que é uma raridade no nosso país, né? A gente tem cada vez menos revistas, menos veículos para publicar o jornalismo literário, né? Tem muitos livros que tratam, que tem esse tipo de forma, mas tem poucas revistas, né? E eu gosto muito de ficção, né? Ficção contemporânea especificamente, né? Eu tenho umas fases que eu sou um pouco, digamos, onívoro em determinado assunto, então talvez acho que todo mundo seja um pouco assim, né? Eu lembro quando eu comecei a ler Dostoiévski, eu queria só ler Dostoiévski, ler tudo do Dostoiévski. Se eu comecei a ler Cortázar, eu li o Cortázar inteiro. Quando eu descobri o Roberto Bolanho, eu li todos os livros do Roberto Bolanho. Então eu tenho uma coisa meio obsessiva, assim, se eu gosto de uma coisa, eu vou nela até o final, né? Atualmente, o que eu estou lendo mesmo? Deixa eu ver. Acho que eu estou lendo 000, do Roberto Saviano, que é o melhor livro sobre drogas já escrito nos últimos 20 anos. É um retrato devastador de como
o narcotráfico movimenta o mundo, sem exceção, qualquer esfera que você imagine. E o outro livro que eu tenho lido, o que eu tenho lido mesmo? Eu tenho lido duas coisas. Eu tenho lido uma biografia do Philip K. Dick, que é um escritor que eu me interesso muito, que foi um grande mestre da ficção científica, né? De quem eu traduzi Androides Sonham com Ovelhas Elétricas. Estou lendo uma biografia dele e estou lendo também... estou lendo um livro também de ficção científica de um autor chamado China Miéville, que é um autor inglês, o melhor escritor de ficção científica talvez atualmente, que se chama A Cidade e a Cidade. Mas isso tudo pode mudar daqui a pouco, assim. Para mim sempre foi um sonho poder parar a minha rotina diária para poder só me dedicar a um livro, né? Eu sempre sonhei com isso, na verdade. Porque eu sou muito disperso, eu começo a fazer uma coisa, eu me interesso por outra e eu só consegui terminar esse meu romance que eu lancei esse ano porque há 2 anos eu sofri um acidente de moto e quebrei a minha perna em 3 pedaços e tive que ficar um mês também numa cidade de praia, sem internet e uma cidade de praia que não tinha ninguém, ou seja, condições ideais, né, para você escrever. Melhor que isso, só ser preso. Não à toa que o Dostoiévski começou a virar escritor na cadeia, na Sibéria. Mas São Paulo é uma cidade que é cheia de demandas, é cheia de coisas acontecendo o tempo todo. Eu tenho muitos amigos aqui, eu sou muito paulistano mesmo, né? Eu nasci aqui e conheço muito bem a cidade. E eu nunca consegui sair da cidade, é uma espécie de maldição, assim. Eu tenho muitos amigos que são de outros lugares que vêm morar em São Paulo e eu tenho uma profunda inveja deles, porque eu já estava aqui quando eles vieram, sabe? Eu queria ir para outro lugar, mas, enfim, parece que eu não consigo sair nunca. Então foi uma espécie de, sei lá, foi uma felicidade aparecer isso, porque acho que eu finalmente vou conseguir sair e me concentrar no romance mesmo, assim. Eu acho que, vamos ver, né? Eu também fiquei sabendo que Paraty também tem os seus encantos, né? E as suas distrações, as suas seduções, né? Então talvez eu também tenha que fugir de alguma coisa lá para poder focar no livro, né? É uma boa pergunta. Durante muito tempo eu fiquei com essa dúvida sobre se o escritor ele deveria ter uma espécie de apoio, algum tipo de mecenas, algum tipo de incentivo, se isso não comprometeria a independência crítica, política, estética dele, sabe? Porque a gente sabe, a gente tem momentos da história em que a gente viu que, às vezes, as demandas, por exemplo, do Estado sobre a arte, elas comprometeram a qualidade dessa arte. A gente pode lembrar, por exemplo, do período do realismo socialista, né, na União Soviética, né, que expurgou vários artistas super importantes e críticos e provocadores e ao mesmo tempo abraçou, acabou propagando e incentivando artistas completamente sem nenhum tipo de postura crítica, né? Então, antigamente eu achava um pouco isso, eu tinha um pouco uma ideia de que o escritor deveria ele mesmo bancar o seu trabalho, então eu fazia isso, por exemplo, eu trabalhava de manhã como publicitário e de noite eu escrevia meus contos, por exemplo, né? Acontece que isso não é possível fisicamente depois de um tempo, assim, ou você se dedica muito bem a uma coisa ou você se dedica muito bem a outra, não tem jeito, né? E num país como o nosso, a gente não pode só depender do mercado como eixo, né, e regulador das atividades que tem a ver com educação e cultura, né? Regulador e sustentador e apoiador, né? Se a gente fosse depender do mercado, não haveria literatura hoje no Brasil, né? Nos termos como há, né? Há muitos escritores que eu conheço, ótimos escritores, que escrevem porque dependem de bolsas, porque dependem de incentivos, dependem de editais, né? E não há nenhum demérito nisso, né? Porque o que o artista precisa fazer? Ele precisa sentar a bunda e escrever, né? E para isso ele precisa comer, ele precisa pagar contas, ele precisa pagar a escola dos filhos, enfim, ele tem uma série de gastos. A gente não pode imaginar que um artista vai morar numa torre de marfim e de vez em quando a musa chega
cai em cima do sujeito, ele escreve Os Irmãos Karamazov do dia para a noite e tudo bem. Não é assim que funciona, né? Não é assim que funciona nem nos países mais ultracapitalistas. Sei lá, nos Estados Unidos existem muitas bolsas, editais. Os Estados Unidos, inclusive, é o grande país das residências para escritores, né? É o país que mais tem revistas literárias espalhadas por todo o país há séculos, né? Edgar Allan Poe, como eu falei aqui, ele mesmo trabalhava, ele vivia de vender os contos deles para revistas. Se algum cara fosse fazer isso no Brasil, ele ia morrer de fome, porque não tem onde publicar, né? Eu torço muito para que esse tipo de residência, por exemplo, seja replicado no país, assim, em muitos lugares. A gente tem várias cidades que seriam incríveis ter esse tipo de residência, né? E, enfim, eu torço também para que eu faça jus a essa residência, para que faça sucesso, né? E seja um bom exemplo para as residências seguintes, né? O SESC fez uma pesquisa super importante e pouquíssimo divulgada, inclusive, sobre os hábitos culturais do brasileiro, né? Em que eu fiquei estarrecido, né? Quer dizer, eu já imaginava isso, mas ali ficou comprovado que 60% dos brasileiros não leram nenhum único livro nos últimos 6 meses. E os outros 40%, os livros que eles leram, é uma coisa bem triste, assim. Quer dizer, então a gente tem que fazer muito ainda para que as pessoas leiam mais, para que as pessoas se interessem mais por literatura. E acho que esse tipo de residência é uma das peças que são integrantes dessa grande estrutura que a gente está devendo ainda para a cultura do Brasil. Uma coisa interessante que eu achei também dessa residência é que ela pediu uma contrapartida do escritor, que ela não é só ficar ali escrevendo e trancado no quarto, mas também se envolver com o lugar onde está, né? Que era justamente essa sugestão de haver algum tipo de oficina, algum curso que o escritor pudesse dar à cidade, né? E nos últimos, sei lá, nos últimos 5, 6, 7 anos, acho, eu tenho dado oficinas e laboratórios e cursos diversos, né, de não ficção e de ficção. E no meu curso de ficção, que acabou sendo também aprovado dentro dessa residência, que é um curso de mais ou menos 4 meses, entre 3 e 4 meses, eu acabo falando de 100 livros. Eu leio 100 livros para as pessoas. Eu levo os livros lá, vocês já leram esse cara aqui? Vocês têm que ler esse sujeito aqui. E eu faço esses cursos e laboratórios em lugares muito legais aqui em São Paulo, com um público excelente, que escreve muito bem, já está inserido, já publicou até livros e tal, mas que muita gente nunca ouviu falar dos livros que eu estou falando ali, né? Ou seja, até mesmo um público qualificado não conhece. Não estou querendo dizer que eu seja super qualificado, não é isso. Como eu disse, eu sou viciado em literatura e informação, né? Nem todo mundo precisa ser tão doente quanto eu. Mas a ideia de que existem muitos universos possíveis que não estão sendo descobertos hoje por conta justamente de uma miopia do mercado, né? O mercado, ele pensa no que vai vender mais, o que vai ser mais interessante em larga escala. Mas a literatura não é larga escala. A literatura tem um outro tempo, né? Às vezes um livro lançado há 20 anos vai ser entendido só agora, né? E por causa disso você não vai falar desse livro nunca mais, só porque ele não vendeu, né? Só porque ele não foi importante, né? Se fosse por aí, a gente não teria Kafka, a gente não teria Machado de Assis, né? Que vendeu 100 livros em vida, né? Carlos Drummond de Andrade, a primeira edição do primeiro livro do Carlos Drummond de Andrade tinha 200 exemplares, que ele levou 10 anos para esgotar. Drummond, alguma poesia, o primeiro livro dele. Quer dizer, a gente não pode pensar em termos de larga escala na literatura, mas acho que a gente pode pensar em maneiras de fazer as pessoas ficarem mais interessadas e curiosas sobre aquilo que elas não conhecem, né? Porque o escritor é uma espécie de segundo leitor, né? É um leitor um pouco mais... Toda vez que você vai escrever, você já está lendo de alguma maneira, e reforçando aquilo que você já leu, né? Então, eu acredito que isso é uma maneira até de você constituir cidadania, né? Mesmo que você não vai virar um escritor, mas sendo um melhor leitor da realidade, você vai saber se colocar melhor no mundo, né? Com mais inteligência, com mais esperteza, né? Ser mais crítico, né? E talvez não seja o objetivo imediato da literatura, né? Mas é uma das
uma das metas que você pode atingir simplesmente falando de livros.